Nosso futuro não é determinado pelo que nós queremos, não. O nosso futuro vai ser determinado pelos propósitos divinos, com base no que plantamos todos os dias. Propósito e plantio, propósito e plantio. Tem propósito, vou plantar, vou cavar, não importa, vão entulhar, vão roubar. Eu vou continuar fazendo, porque tem propósito espiritual. Porque a nossa segurança não está nas coisas terrenas, nós somos reféns do Senhor. O propósito de Deus na minha e na tua vida deve nos impulsionar ao ponto da gente adorá-lo. A nossa comida é servi-lo, o nosso desejo é fazer a sua vontade, e isso é que faz a nossa vida frutificar. O sermão de hoje vai mudar a sua história de vida. Olha, frutificando no deserto. Quer saber como? Fique conosco e veja o que o Senhor vai fazer. Frutificando no deserto, Gênesis 26, de 1 a 6. Depois leremos os versos 12 e o verso de número 13. Houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu vou lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como estrelas do céu e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Agora verso 12 e o 13. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Vamos falar com Deus? Pai, o Senhor tem compromisso com a sua palavra, não é com a palavra do Anderson Maciel. Então que diminua eu e que o Senhor fale a sua palavra com a sua igreja, pois ela sempre faz aquilo que te agrada. Por isso oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Uma das maiores necessidades dos povos antigos era de água. E o cavar poços se transformou numa grande especialidade para aqueles que queriam viver e sobreviver nesta terra. Mas me parece que todo o povo está vivendo um momento difícil, de fome, de escassez. Todo momento está passando por um drama. E quando a fome começa a assolar, meus irmãos, a gente percebe que em determinado momento a gente reage até bem, daqui a pouco a gente começa a reagir muito mal. De vez em quando eu vejo algumas coisas assim de sobrevivência, e as pessoas, quando são privadas da comida, começam a comprometer todo o seu estilo de reação, sua capacidade de visualização, e me parece então que os sentidos já começam a ficar completamente tomados de uma forma que você não se reconhece. Fome é uma coisa terrível. E como criar animais? Como ter plantas se não há água? A pestilência está tomando conta. Assim estava Isaque, diante de uma situação muito difícil com toda a sua família, e verificando que na sua
terra onde ele estava tinha grande dificuldade, até porque ele estava querendo ir para o Egito. O Egito estava transbordando. O Egito, celeiro abastecido. E todas as vezes que a gente sente dificuldade em algum caminho, a nossa tendência natural é procurar aquilo que está mais prático, mais objetivo e mais lógico para a gente se lançar mão e, obviamente, se esquivar da dor, do sofrimento e da angústia. Isso é uma tendência natural do ser humano, mas isso não pode ser uma tendência natural de um homem de Deus. Muitas pessoas estão trocando valores espirituais por uma fome passageira, comprometendo famílias, comprometendo tanta coisa, porque naquele momento tinha fome. É só lembrar de dois que nasceram no mesmo ventre e que um nasceu agarrado no calcanhar do outro. Quem foram, irmãos? Isso. E um deles, que foi Esaú, quando estava com fome, o que ele fez? Vendeu a primogenitura. Por quê? Ele trocou as coisas espirituais por algo, naquele momento, que podia encher a sua barriga. E perdeu. Depois ficou chorando. Papai, tem uma bênçãozinha aí. Acabou, filho, não tem mais nada para você. Acabou. Não restou mais nada. Naquele momento saciou. Mas depois teve que viver a vida inteira sendo preterido. Que coisa difícil. Nesse momento, o servo do Senhor se viu numa situação extremamente difícil. Isaac poderia ter descido do Egito, então vem a palavra do Senhor para ele dizendo: não saia da terra, porque aí mesmo é que eu vou te abençoar. E quando ele ouve essa voz, ele então fica na terra, e você vai ver depois no texto, ele começa a cavar poços que seu pai tinha cavado, Abraão, há 100 anos atrás. E estavam entulhados. E ele começa então a desentulhar e cavar. E quando a água está jorrando, vem os filisteus e falam assim: o poço é nosso, está na nossa terra. Tomaram o primeiro poço, ele foi lá e cavou o segundo que o pai tinha cavado. Eles foram lá, tomaram novamente. E vai ele para o terceiro poço. Ele cava poços que Abraão já tinha cavado, mas cava também alguns poços novos, diferentes, que à noite eu vou abordar muito isso, falar muito disso, para você entender alguns princípios. Princípios de legado que os antigos deixam para cada um de nós. E princípios novos que nós precisamos cavar em momentos de crise, de dificuldade na nossa vida. Mas esse homem vai viver uma vida no deserto, num lugar que ele sabia que não tinha água, que ele sabia que a fome estava assolando. Apesar de todo o esforço em cavar, vinha o inimigo e tomava o seu poço. Primeiro princípio que eu quero tratar com você é: podem secar os seus poços, mas não podem secar os propósitos de Deus na sua vida. Todo esforço. Aí vem um e toma. Irmãos, que coisa terrível é você ser roubado. Dá uma sensação de impotência, de injustiça. Tanto esforço para conquistar, o outro foi e levou. Sensação ruim é perder. A gente não gosta de perder nem para o ímpio, irmãos. Nem pedra, papel e tesoura a gente gosta de perder. É muito ruim perder. Mas Isaac começa a perder, e ele começou a perceber então que aqueles homens estavam mandando ele embora até por inveja. E começaram a falar para ele: ó, chega, isso aqui é nosso, não tem jeito. Você imagina aquele homem numa terra ruim, não tem água, eu vou cavar poço, quando eu cavo chega um e me toma. Deus, não é possível, eu estou no lugar errado. Eu só posso estar no lugar errado.
O Senhor me determinou ficar aqui, fique aí. Mas como é que eu vou ficar aqui se não tem água, não tem comida, não tem gado, não tem vegetação? Aí eu cavo, chega o esperto e leva. Deus, não, aí é demais. O Senhor, Deus está exigindo muito de mim. Não tem como, Deus, eu levar uma vida num deserto onde eu me esforço e nada acontece. Mas a obediência ao Senhor e não largar o que Deus te confiou foi o que fez a vida desse homem prosperar. Irmãos, a gente tem um hábito de desprezar o pouco, ainda mais em momentos de crise. Aliás, a gente não gosta de pouco. Pouco é uma coisa assim que, né, é pouco. O que é pouco? É pouco. Não serve para nada. Minha querida, qual o problema que está tendo na tua casa? Meu marido morreu, deixou uma dívida enorme. E agora, o que vai acontecer? Vão levar meus 2 filhos. O que você tem aí? Tem pouco, tem nada, uma botijinha ali de azeite. Tem um azeitezinho ali. Tem nada. Um pouquinho. Pega a vasilha nas tuas vizinhas e enche. E vai deitando o azeite. Vai deitando o azeite. O azeite foi multiplicando, 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 multiplicando. Agora paga a tua dívida. E agora garanta a tua aposentadoria. Porque não seria interessante fazer assim, ó? Olha só, Marquinhos, um monte de gente me deu vasilha, eu vou dar pelo menos uma garrafinha de azeite para cada um que me deu uma vasilha. Eu fui tão abençoado. Não seria um ato generoso, irmão? Foi. Mas o propósito de Deus para aquela família era não só pagar a dívida, mas garantir a aposentadoria daquela mulher que era uma viúva, pois a palavra de Deus disse: vivei do resto. A gente não gosta de pouco, não, irmão. Pouco a gente despreza. Senhor, como vamos alimentar essa multidão? 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. O que tem aí? 5 pães, 2 peixinhos. Não dá nem para saída. A gente olha para aqueles irmãos que estão mais à frente, assim, à mesa, irmãos, ávidos por um peixe, por um pão. Aqueles irmãos comem direitinho. Os irmãos são fantásticos para isso. E, de repente, naquele pouco, houve uma multiplicação que ainda sobrou. A fidelidade no pouco que te leva ao muito. Pouco não é o final, é o estágio probatório para o muito. Não despreze o pouco de Deus na tua vida, porque pouco com Deus pode ser muito, e Deus sempre faz milagres por intermédio daquilo que Ele te confia, que ninguém está dando valor. Não despreze, fidelidade no pouco. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito. Então o pouco não é a finalidade, é o percurso, é o caminho. O próximo estágio é muito, frutificar. Mas a gente despreza o pouco, a gente não gosta do pouco, a gente quer uma coisa que tenha resultado imediato, que venha logo muito. Agora, todo plantio vai requerer investimento, renúncia, esforço. Imagina Isaac investindo, desentulhando aqueles poços. Ah, meu Deus, será que hoje vai vir a água? Cava um pouco, não vem nada, André. Não, vamos continuar. Agora vai. Cava mais um pouco. Continua cavando, esforço. Invista tempo. Ô Isaac, sai do sol, você daqui a pouco você está aí, vivendo aí uma insolação. Não, tem que continuar cavando. Continuar cavando. E quando ele vê a água, chega o inimigo e fala: o poço é meu. O poço é meu. E ele cede. Ele cedeu 2 vezes, até no terceiro que eles não quiseram mais brigar, não. À noite você vai entender o porquê. Não fique na preguiça ou no desprezo do pouco. Aliás, preguiçoso com Deus nunca se deu bem. Provérbios 6, de 6 a 9.
Bater com a formiga, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado no teu sono? Ajunta mantimento no verão. Não é verdade, irmãos? Você gosta de preguiça com Deus. Você vai ver o livro de Provérbios, tem, eu acho que uns 50 versículos falando só de preguiça. Isaac trabalhando arduamente, o povo tentando entulhar os poços, tentando secar, se apoderar, retardando a frutificação. Ele precisava frutificar, mas como se não há água, como se eu trabalho faço, o inimigo vai lá e me toma o poço. Mas será que isso é motivo para derrubar o propósito de Deus na vida de um homem? O que pode te tirar do foco? No momento em que Deus ordena, permaneça, não saia da terra. Em todos os textos que eu vou citar de frutificar, eu vou ter que falar de João 15. Permaneça. Permaneça, não saia. Está todo mundo saindo, fica aqui, fique quietinho, confie. Porque Deus queria mostrar àquele homem o que é um propósito que Deus levanta, quando Deus fala assim, fica porque eu vou abençoar. Todo trabalho que você faz no Senhor não é vão. Não existe possibilidade de trabalho vão no Senhor. Ah, pastor, mas eu que fiz o trabalho, eles levaram. Eu não trabalhei em vão? Não. Pastor, mas eu cavei o segundo poço. Levaram o segundo também. Meu trabalho não foi vão? Não. Não foi vão no Senhor. O vosso trabalho no Senhor não é vão, sabe por quê? Deus sempre vai cumprir os propósitos dele na minha e na sua vida, apesar de por vezes quererem entulhar os teus poços ou tomá-los. Segundo momento, aprenda a lidar com o silêncio de Deus. Quer ver a tua vida frutificar? Aprenda a lidar com o silêncio de Deus. Deus falou com ele no início, permaneça. Sabe quando é que Deus vai falar com ele novamente? Lá no final, lá em Berseba. Sabe por quê? É o lugar onde Deus queria que Isaac chegasse. Irmãos, é tão difícil a gente lidar com o silêncio de Deus. Se tem uma coisa que nos causa angústia, é o silêncio. A gente quer ouvir alguma coisinha. A gente quer perceber. E Deus fala com ele lá, fica aqui, mas lá no capítulo 26, verso 24, Deus fala, eu sou o Deus de teu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você, eu o abençoarei, eu multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Tem um momento que todo curso, quando ele finca o pé na terra, o que ele tem que lidar, pastor Demetrios? Silêncio de Deus. Deus, eu cavei o primeiro poço, os caras tomaram, o senhor não vai falar nada, não? Não. Eu vou lá, meu pai cavou esse aqui, estava aqui, eu vou lá insistir nisso. Meu pai já fez, vai dar certo, irmão, deu. A água minou. Deus, tomaram o segundo, o que o senhor tem a me dizer? Será que não acabou meu tempo aqui na terra, não? Estou doido para ir embora. O que Deus falou para ele? Nada. Aprenda uma coisa com Deus. Quem quer frutificar, você sempre vai ouvir uma palavra no início. Perdure com essa palavra até o final. Olha o que Jeremias, Jó vem falando. Senhor, até quando eu clamo a ti, Jó, eu clamo a ti, não me respondes, eu estou de pé, porém tu não atentas para mim. No momento de angústia, meus irmãos, parece que vem isso. Davi passou por isso, desespero e aflição, Salmo de número 13. Ele vem fazendo assim perguntas. A primeira é, até quando, Deus? A segunda é, vai esquecer de mim para sempre? A terceira pergunta,
Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Quarta pergunta: até quando eu estarei relutando dentro da minha alma com a tristeza no coração de cada dia? Quinta pergunta de Davi: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E ele continua dizendo: atenta para mim, me responde, Senhor Deus meu. Angustiado por uma resposta. Irmãos, a turma de hoje que é tão imediatista, quando cava o primeiro poço, ele vai ficar assim, Rodolfo: Deus, dá um spoilerzinho aqui, só uma palhinha, me dá aqui, só para um tira-gosto. Deus está em silêncio, quieto. Deus não está falando nada, porque no silêncio de Deus, Ele está trabalhando em nós e por nós. No silêncio de Deus há um trabalhar fantástico. Tem até um cântico que diz que quando Deus está em silêncio é porque Ele está o quê? Os irmãos sabem. Deus não se revela o tempo todo, Deus não vai ficar falando o tempo todo. Deus fala com Abraão lá no Moriá: olha, chega, baixa o tutelo, o cutelo, já sei o que está acontecendo, você não vai me negar mais coisa alguma. Faz promessas a Abraão, e Abraão a partir daí começa a viver um drama para lá na frente Deus voltar a falar com ele. Deus sempre age dessa forma. Deus faz promessa a Isaac. Aí vem Abraão, Isaac e Jacó. Estava lá enganador, suplantador, que alguns hebraístas vão dizer: não quer dizer isso não, o termo é outro. Há uma discussão teológica muito interessante aí, André, para depois você discutir lá no seminário. Mas no Val de Jaboque, quando ele fica sozinho, como príncipe, luta com Deus, sozinho, a noite inteira: eu não te largo enquanto não me abençoares. E noite é escuridão, noite é incerteza, noite é angústia. Passa a família dele, ele fica só ele. Mas ele chama aquele lugar de Peniel, sabe por quê? Ele fala: eu vi Deus face a face. A partir desse momento, Deus fala com ele, muda o seu nome e surge a nação de Israel. Olha que momento importante. Na história do povo de Deus, ele precisava de um tempo de silêncio até que Deus se manifesta e revela-se a ele de uma maneira toda especial. Foi assim com Jó, irmãos. Eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem, sem teofania alguma. Mas lá no final, a multiplicação na vida e na família de Jó foi uma coisa: tudo que ele tinha que perdeu, Deus deu tudo em dobro, em dobro. Em dobro. Que multiplicação! Quem quer multiplicar, aprenda a lidar com o silêncio de Deus. Não significa que Deus não está interessado. Alguns ficam assim: Deus não se interessa mais por mim não. Vitimização, né? Deus não quer saber de mim não. Deus me abandonou. Deus não tem solução para essa questão não. Deus sempre faz conosco um período interbíblico. Silêncio. Em todo processo de frutificação, aprenda a lidar com um período interbíblico, que é o silêncio do Senhor. Agora confie, porque é Ele que vai fazer multiplicar a tua sementeira. Ele precisa trabalhar dentro de você e por você. E nesse silêncio, você vai começar a aprender coisas fantásticas com Deus, que se tiver muito barulho, muitas vozes, você não aprende. Silêncio. Terceiro lugar, não existe frutificação verdadeira sem a presença de Deus. Diz o texto no verso 2: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça, procure se estabelecer aqui. Mas lá nos versos 24 e 25 do mesmo capítulo, naquela noite o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus do pai Abraão, eu vou te abençoar, vou multiplicar. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor, e ali armou um acampamento, e os seus servos cavaram outro poço.
Irmãos, não tem como tua vida prosperar, você frutificar, sem a presença de Deus. Se não bastasse o trabalho agora do poço, sabe o que está acontecendo agora, Marlon? Agora é construir um altar. Agora é invocar o nome do Senhor. Agora é armar tenda. Olha o trabalho. Mas para que todo esse trabalho? Porque altar é lugar da presença de Deus, onde a gente oferece sacrifícios de louvor de lábios que confessam o seu nome. Meus irmãos, é impossível dissociar poço de altar. Às vezes é difícil no deserto da nossa vida a gente ficar constantemente cavando, mas talvez o mais difícil seja você continuar adorando. É o famoso te louvarei, não importam as circunstâncias. Deus, eu cavei, fiz tudo, ainda não tenho água, não tenho alimento, a fome está batendo, mas eu não paro de te adorar, porque a tua presença é o mais importante na minha vida. Não adianta só trabalhar, irmão. Não. É a presença do Senhor. Então, faça sempre do seu local de trabalho um local de adoração. Faça sempre do seu lugar de estudo um lugar de adoração. Faça sempre do seu ambiente familiar um altar de adoração. O altar e poço são imprescindíveis na vida daqueles que querem frutificar, até porque o Senhor vai tirando os entulhos, o Senhor vai adornando, o Senhor vai fazendo tudo novo. Pastor, eu estou num deserto, você não sabe. Pastor, eu já cansei, eu estou com a mão calejada de tanto cavar poço. O que virou deserto na tua vida? Um amor não correspondido, um filho que se desviou, uma família que você não tem mais gosto de viver nela, o desemprego que chegou à sua casa, os relacionamentos cada vez mais complicados, teu emocional virou um deserto, síndrome de pânico, síndrome de não sei o quê. Agora é síndrome de tudo, irmão. Eu já estou preocupado de ficar estudando isso, fazendo gabinete pastoral, que às vezes está passando uma pessoa, eu já estou assim, ó, eu acho que aquele ali tem a síndrome tal. Aí eu falo com um, vem o outro, aí eu já estou assim, aquele eu acho que a síndrome, não, eu acho que é melhor, essa síndrome agora, eu acho que casa ali. É síndrome para tudo, meu irmão. O que se transformou num deserto que não frutifica mais na tua vida? Aí você fica assim, ó, o problema está no local. Não, eu vou sair da igreja porque a igreja ali, o problema é aquela liderança. O pastor Anderson, olha o pastor Anderson, aquele irmão que me distratou. Eu não vou ficar mais aí, eu não me submeto mais a isso, não. O problema está lá no meu ambiente de trabalho. Irmãos, que chefe eu tenho, mas meu chefe é chato demais. Eu não conheço um chefe bom, irmãos. Se for bom, não é chefe. É muito bom, não é chefe. Chefe não pode ser bom. Porque as pessoas acham que chefe é que não te obriga a trabalhar. Isso não é chefe. Chefe bom, irmãos, não cobra nada. Eu chego atrasado, olho para ele, ele sai correndo. Bonzinho, meu chefe. Você não é chefe, não, irmão. Não é, não. Não quer teu bem, não. O bom é gente que te confronta, o bom é gente que te faz melhor, o bom é gente que te levanta. Sempre eu cito lá na PIB de Campo Grande, um diácono lá que passou 10 anos comigo, que toda hora me chamava, me confrontava o dia inteiro. Até hoje vem aqui, de vez em quando ele passa aqui. Pastor, está errado. Pastor, o senhor não sei o que lá. Pastor, como me tornou melhor aquele homem?
Meu amigo até hoje. Agora um monte de gente fala assim: pastor, o senhor fez hoje um negócio, que bacana. Eu tinha feito uma lambança, irmão. Eu estou fugindo desse tipo de gente. Sinceramente, ninguém gosta de ser confrontado, ninguém. Ninguém. Mas é em meio a isso que te torna melhor, faz a tua vida frutificar. Agora você não consegue isso se o Senhor não estiver presente. Tem muita gente trabalhando, fazendo um esforço enorme, cava poço, perde, faz outro, nada na vida dá certo. Sua vida virou um deserto, sabe por quê? Deus não está mais presente na tua vida. Não há espaço mais para Deus. Não há mais adoração. Não há mais aquela coisa assim, sabe? Deus, eu fiz um esforço aqui, não deu certo não, mas eu continuo no joelho, eu continuo te adorando, eu continuo clamando. Deus, eu estou com um diagnóstico aqui, que não era o que eu queria não, mas eu continuo, Deus, abrindo a minha boca, dizendo eu te louvo, independente de tudo, Pai. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Quarto, nós somos servos do propósito e não das crises. Somos servos do propósito e não das crises. Não é o lugar que te faz prosperar. Sabe por quê? Permaneça nessa terra mais um pouco e diz: eu estarei com você, eu abençoarei, eu vou firmar tudo. Existia um propósito naquela terra desde Abraão, os propósitos estavam sendo cumpridos. Deus está falando: fica aqui, porque tem propósito, e o propósito é o que nos leva a permanecer cavando poços. Propósito é o que nos leva a perder poços. Não são as crises. Alguns estão falando: pastor, que momento difícil que nós estamos vivendo na nossa nação. Que momento difícil. Me deu uma notícia boa nesse novo governo. Outro dia outro me perguntou assim, eu falei: irmãos, eu não sei, eu já deletei isso. Sei. Pastor, rasgaram a Constituição. Rasgaram, mas a palavra de Deus permanece inalterada. E a nossa vida é movida pela palavra de Deus, não é por Constituição. E agora a crise, eu sei de uma coisa: o céu não está em crise, e a gente vai orar, e o céu vai descer, e você vai frutificar 100 por 1. Por que isso? Porque tem propósito. A nossa esperança não está em geografia, nossa esperança não está em grupos políticos. Se ilude tanto. Gente que defende bandeirinha disso, daquilo, mal sabe que está caminhando para o abismo, defendendo valores que nada tem a ver com Deus. E para quem estava iludido, já deve estar vendo o que está acontecendo a largos passos. Mas eu quero não falar de política, eu quero dizer que a tua vida vai frutificar independente de geografia, independente de presidente, independente de perseguição, independente de injustiças, independente do deserto a qual você está hoje. Por que eu digo isso? Irmãos, é tão difícil viver no deserto. Ismael cresceu, multiplicou no deserto. Mas é no deserto que caía o maná todos os dias. Até carne. Foi no deserto que de dia tinha uma nuvem que suavizava todo aquele calor. À noite, estava a chama de fogo aquecendo o povo lá no deserto. No deserto, Jesus multiplicou pães e peixes.
Foi no deserto aonde a gente começou a perceber a boa mão do Senhor, porque o poder de Deus está disponível hoje para te fazer prosperar aonde você estiver. Sabe por quê? Tentaram parar Moisés e desanimá-lo, mas Deus cumpriu seus propósitos na vida dele. Tentaram enfraquecer José do Egito, dizendo: fim de linha, prisão, acabou, ninguém te quer. Mas Deus fez a vida de José do Egito frutificar. Tentaram esconder Davi. Tem mais alguém? Tem não. Mas tem certeza? Não tem mais nenhum, não, estava escondido. Traz esse menino, e aí ele se transforma no líder da nação, derrubador de gigantes. Sabe por quê? Deus cumpriu os seus propósitos na vida de Davi. Satanás tentou acabar com Jó. Ele falou: viste o meu servo Jó? Vai lá, toca, faz tudo. No final a gente vê a vida de Jó frutificar. Tentaram acabar com Jesus, o levando na cruz, humilharam ele, torturaram, vilipendiaram, no termo do nosso português, esculacharam Jesus. E para muitos dos discípulos era fim de linha, não tem mais o que fazer, acabou. Mas no terceiro dia, o nosso Pai frutifica a vida dele, e ele vem erguido com toda a autoridade e poder, e Deus lhe deu um nome acima de todo nome, sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Você acha que não vão tentar paralisar você? Ah, vão. Nosso futuro não é determinado pelo que nós queremos, não. O nosso futuro vai ser determinado pelos propósitos divinos, com base no que plantamos todos os dias. Propósito e plantio, propósito e plantio. Tem propósito, vou plantar, vou cavar, não importa, vão entulhar, vão roubar. Eu vou continuar fazendo, porque tem propósito espiritual. Nós não somos reféns de geografia, não somos reféns de governo, não somos reféns de crise econômica, social, não somos reféns de ditadura, não somos reféns de traficante, porque a nossa segurança não está nas coisas terrenas. Nós somos reféns do Senhor. O propósito de Deus na minha e na tua vida deve nos impulsionar ao ponto da gente adorá-lo. A nossa comida é servi-lo, o nosso desejo é fazer a sua vontade, e isso é que faz a nossa vida frutificar. Aprenda isso. Por isso, aonde você chegar, chega a bênção do Senhor. Aonde tiver crise, vai acabar com a crise, porque você chegou. Você chegou. Por isso, aonde Deus te plantar, precisa chegar a bênção de Deus, a prosperidade de Deus. Aonde o deserto que você tiver, se Deus te planta, vai virar terra de milagres. Aonde você estiver plantado para o Senhor, vai multiplicar 100 por 1, mesmo que seja deserto. Eu já quero concluir. E hoje talvez a tua família esteja em deserto, a tua vida esteja em deserto, na vizinhança, ninguém mais está se dando bem com você, na tua escola, na faculdade, no trabalho. Onde está o deserto da tua vida? Chega de fazer aquilo que te agrada. Eu sou escravo de um propósito. Eu estou na PIB Vila da Penha, porque eu fui amarrado por um propósito. Já tenho tido muita alegria de estar aqui. Às vezes a gente cava um poço, irmão. Tem gente que vai lá e entulha. Às vezes a gente cava um poço. Tem gente que vai lá e leva. Às vezes é um trabalho tão grande.
Mas eu sei de uma coisa. A vida de Isaac prosperou 100 por 1. Por quê que frutificou tanto? Porque independente da geografia, independente de governante, independente de autoritarismo, independente de modelo socioeconômico, quando há um servo do Senhor, a bênção te acompanha. Você nasceu para vencer, para frutificar. Aonde Deus te plantar, a tua vida vai frutificar, circunstâncias ao teu redor serão transformadas, você vai ver família restaurada, você vai ver gente no emprego que vai confessar a Cristo como Senhor e Salvador, você vai ver mudanças para valer. Agora é preciso obedecer ao Senhor. Eu queria terminar dando spoiler do que eu vou pregar à noite. Você acha que com as atitudes que você está tendo, você vai frutificar como? Você acha que com esse pecado de estimação, que tipo de fruto vai dar? Você acha que com essas amizades, onde é que você vai chegar? Às vezes Deus está falando contigo, fica aqui. Eu quero te plantar aqui. E a gente quer logo, pô Deus, ali no Egito tem umas frutinhas ali, um churrasquinho ali, tá tão bom, que não tem água para nada. Ali tá tão mais fácil. E Deus está falando assim, eu tenho um propósito, fica aqui. Plantio assim, você trabalha arduamente. Tem tanta coisa que vem para te tirar o foco, para roubar, para destruir, para matar, para desanimar, para tentar gerar aquele sentimento em você que acabou, que é ruína, que não tem vez. Mas para quem persevera em obediência, sempre há uma colheita maravilhosa te esperando. Você pode decidir hoje, se você quer frutificar, mesmo em desertos. Você vai dizer assim, pastor, meu momento está tão difícil, eu não aguento mais orar por esse homem, eu não aguento mais falar disso, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais forças. Mas Deus dá força ao cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Porque os que esperam no Senhor, talvez você esteja esperando em você mesmo, cansa. Deus não faz nada sem propósito, irmãos, tudo de Deus é intencional. Tudo de Deus é intencional. Qual é a área da tua vida que ficou desertificada? O Senhor quer fazer prosperar os teus caminhos. Quero saber onde Deus me plantar. A geografia, o ambiente mais hostil, a maior escassez que possa vir sobre a minha vida, as maiores dificuldades de injustiças. Eu só sei de uma coisa: eu permanecer em obediência onde Deus me mandou, continuar cavando, no tempo oportuno eu vou colher 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1. Eu vou fazer uma pergunta, é só para, assim, esclarecer um pouco. Quem quer ver a sua vida prosperar 100 por 1? Quem quer? Quem quer? Deixa eu ver ali, não quer não, não quer, deixa eu ver, não quer lá, não quer, deixa eu ver, ela está quietinha, de braço cruzado, não quer. Amém, a gente respeita. Eu quero. Agora eu quero desafiar você uma coisa.
Cavar poço no deserto não é fácil. Passar por isso não é fácil. Por isso que o salmista fala no Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Por quê? Andando e chorando não é fácil. Mas uma convicção eu tenho: voltará indubitavelmente com seus feixes. Vai frutificar. No deserto onde você está, meu irmão, continue cavando poços, continue ligado com o Senhor, aprenda a lidar com o seu silêncio, aprenda, no final o Senhor vai se manifestar, você vai ver promessas se cumprindo, a tua vida vai frutificar. Curve sua cabeça, fale com Deus. Queria perguntar a você nesse momento, que está nos assistindo, você que está conosco aqui, o que precisa frutificar na tua vida hoje? Onde é que está esse deserto? Você que está tão preso às coisas terrenas, mas não está ouvindo nem percebendo os propósitos de Deus na tua vida. Você que já parou de cavar poços, você que já jogou a pá de lado, dizendo: chega, Deus, muita humilhação. Você nesse momento que está dizendo assim: Senhor, eu não tenho mais ânimo para cavar nada. Se transformou num deserto, Deus. Eu não vejo, Deus, como isso dá certo, eu não consigo enxergar. Ei, a tua hora não é de enxergar, é de confiar que há propósito em tudo que Deus faz na tua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem. Eu queria te desafiar nesse momento a dizer assim: Senhor, eu estou voltando com a minha pá, eu vou voltar a frutificar, eu vou voltar a cavar, eu vou voltar a plantar, eu vou voltar. Não é por questão de justiça, é por questão de confiar na tua palavra, de confiar nela. Eu quero ver, Deus, a frutificação 100 por 1. E quero, Deus, em nome de Jesus, sair daqui nesse momento dizendo: o Senhor me pegou de jeito, o Senhor falou comigo, eu vou ver a minha vida ser transformada. Podem tentar secar os poços da tua vida, mas os propósitos vão ficar firmes e de pé. Aprenda a lidar com o silêncio do Senhor. Bote Deus em tudo que você fizer, glorificando a Ele em todo tempo. Não existe frutificação sem a presença de Deus. Nós somos servos do propósito e não de crises de geografia ou de qualquer coisa. Deixe Deus cumprir os propósitos. Há quantos anos fugindo de propósito? Há quantos anos vivendo uma vida desértica? O Senhor te chama dizendo: eu quero frutificar toda a tua vida, todos os teus caminhos.